Boa noite, a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Mas é claro, né, que o Senhor, Ele me deu essa mensagem há mais de 15 dias, né? E aí, então, mas hoje foi realmente aqui, né? Foi desafiador, né? Quando começou a chover, mas no sábado também, né? No sábado foi pior, eu acho. Porque as telhas começaram a levantar aqui dentro, né? Porque teve até como um redemoinho aqui Então foi bem, aqui no sábado foi mais tenso, assim. Hoje era a quantidade de água para secar. A gente estava enxugando gelo, porque a gente terminava de enxugar, o Senhor mandava mais água. Aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Para a agricultura, né, essa água é muito boa, não é verdade? Toda essa água para abastecer as reservas, para que não falte água em nossa casa. Então é muito importante. Só que a gente aterrou tudo, né? Agora vamos pagar, né? Pelo aterramento. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 24, 37, 41. Mateus 24, 37, 41. Essa passagem faz parte do discurso de Jesus, a sua mensagem escatológica. Jesus deixa no capítulo 24 de Mateus, Marcos 13, Lucas 21, o seu sermão escatológico. E parte desse sermão o Senhor fala, né, da arca e do dilúvio. Amém? Vamos ler. Eu vou ler na NVI. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois, como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando em um moinho, uma será levada e a outra será deixada. Amém? Curva sua cabeça por um instante. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Nós te glorificamos, Senhor, e te agradecemos pela revelação da tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações e mentes, Senhor. Que teu Espírito Santo, a Deus querido, nos revele, Senhor, essa porção maravilhosa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. E que seja tudo para o louvor da tua glória, em o nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E o tema dessa mensagem é: Ele pode, Ele faz. Ele pode, Ele faz. Porque assim, nós temos o relato do dilúvio em Gênesis 6, a partir do versículo 9, até Gênesis capítulo 7. E é detalhado como o Senhor, o motivo pelo qual o Senhor decidiu enviar o dilúvio, como Ele chamou, né, Noé para construir a arca, como Ele falou, como Ele construiu a arca. Não era um transatlântico, não, mas parece um transatlântico, em um período onde essa tecnologia ainda não existia, mas a gente já observa lá nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, um irmão, ele tinha um sonho, né? O Walt Disney queria fazer um parque, né, de diversão. Ele queria fazer o parque da arca, e ele construiu esse parque lá nos Estados Unidos. E a arca tem as dimensões bíblicas, e aí ele faz os compartimentos onde os animais ficaram, aonde Noé e sua família viviam, como eles se alimentavam. Ele fez tudo. É maravilhoso, é um lugar muito legal. Você dá um Google aí, Arca, Parque, Estados Unidos, você vai encontrar lá. É um negócio, uma história muito bacana. Alguém que ama a palavra, alguém que ama o Senhor e entendeu o propósito de Deus e quis fazer isso para que nós, né? Eu espero um dia poder ir lá, né? Mas se você puder ir fazer essa visita,
é um passeio turístico interessante, porque ele fala da nossa história, a história da Bíblia, é a nossa história. E o Senhor, então, ele convoca Noé, por quê? Porque havia uma apatia espiritual no meio do povo. E o Senhor não suportava mais o pecado. Ele pensou, não sei se você já teve que resetar o seu celular, seu computador, seu notebook, mas o Senhor não pestanejou. Ele viu que havia um homem de Deus. Ele falou, Noé, você e sua família vou preservar. O restante eu vou resetar. E a palavra diz que até os animais, porque o pecado ele estava contaminando tudo de uma tal maneira que até os animais estavam pecando segundo a palavra de Deus. E sabe o que é mais interessante? Na história das civilizações, na história da civilização chinesa, japonesa, outras civilizações ali da Ásia, tão antigas quanto, nas Américas, civilizações antigas da América, civilizações antigas da Oceania, na Austrália, na Nova Zelândia, os maores. Você vai ver no Oriente Médio, na África, a história do dilúvio sendo contada oralmente. No ideograma chinês, a palavra dilúvio, ela tem o desenho de uma arca. Só para você entender que isso não é uma historinha para a tia da escolinha conta, sabe, a história com E não com H. É uma história real, é uma história verídica. E os historiadores antigos, historiadores renomados, judeus, eles transmitem essa mesma história. Você pode encontrar essa história lá no livro dos Hebreus, na história dos Hebreus, de Flávio Joséfo. Você também vai ver o próprio Senhor Jesus, que aí o sarrafo já fica aqui, né? Jesus declarou o dilúvio, está aqui em Mateus 24. Ele fala do dilúvio, ele fala do personagem bíblico. E nós podemos ver outros apóstolos falando desse fato. A arqueologia fala do dilúvio. Esses dias aí, porque como eu ia pregar sobre o dilúvio, né? Então, o Senhor vai mandando informações. Eu vi um ateu endemoniado falando que era impossível o dilúvio, porque a pressão atmosférica mataria, né, as pessoas dentro da arca. Ele não leu que o Senhor mandou fechar todas as brechas com o piche, com betume. Quem já voou numa aeronave, né, tá ali, o ar fica comprimido lá dentro, Você já parou para pensar que Deus, quando Ele mandou fechar com betume, aí, né, o doutor Adalto Lourenço, que foi um cientista, porque o Senhor o levou, um cientista renomado, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, nas universidades americanas, e ele fala com a boca cheia, com orgulho, porque ele era um homem de Deus, e ele fala, não, você está enganado, o Senhor mandou fechar tudo com betume. Então ele fez uma caixa hermética. Não, ninguém morreria com a pressão atmosférica, não. Dentro da arca, não. Fora da arca, morreram. Mas dentro da arca, não. Falou, aleluia. Olha só, a ciência servindo aos propósitos do Senhor. Glória a Deus. Mas o Senhor, eu não quero me atentar a isso, eu só quero dar para você um gostinho, tá bom? Depois você fazer pesquisas sérias, porque a arca, o dilúvio, é um fato histórico, é um fato bíblico, é um fato, tá bom? Que é indiscutível na história da humanidade. Aconteceu.
Mas nós já vimos, né, chover muito e não aconteceu um dilúvio. Mas por quê? Você já parou para pensar que o Senhor, quando ele fala com Jó, ele diz: você estava lá quando eu coloquei a neve no cume dos montes? O que é neve? Não é água congelada? Você já pensou que existe um lençol freático? Você sabe o que é isso? É um lago. São Paulo, eu lembro que quando eu estava na escola dizia, né? Faz um tempinho isso. Mas dizia, vai acabar a água do planeta. Vai acabar a água do planeta. Vai acabar a água do planeta. Mas um dia, uma pessoa curiosa foi estudar o lençol freático de São Paulo. Só o de São Paulo conseguia abastecer o Brasil inteiro por séculos, de tanta água que tem no lençol freático de São Paulo. Mas agora acharam um no norte também. Agora eles acharam um no norte, muito maior do que o de São Paulo. Olha só. E esse lençol freático, ele estava em todo o planeta. Porque a palavra diz que as fontes dos abismos se romperam. Então não foi só chuva, foi gelo derretendo. Foi a água de baixo subindo. Porque o ateu Nutella, ele fala, mas como pode 40 dias? Irmão, você não leu, você tem que ler a Bíblia. Se você quer debater, você tem que ler, está lá. A fonte dos abismos se romperam. Se você ler Jó, você vai ver que o Senhor, ele já havia colocado no cume dos montes gelo, nos Andes, no Himalaia, e esse gelo com certeza derreteu, porque em 40 dias tudo ficou alagado. E o Senhor estava resetando a humanidade. Mas como ele havia feito lá em Gênesis 3, uma promessa de redenção, ele não podia voltar atrás, porque nós cantamos aqui, ele é fiel. O pastor Alencar falou que ele é fiel, e na sua fidelidade o Senhor não mente, a Bíblia não mente, a palavra do Senhor não mente, e ela não volta vazia. Aquilo que ela disse que faria, ela faz. Aquilo que ela se propôs a fazer, ela faz. Então, se Deus disse que haveria redenção da humanidade, o Senhor não podia acabar com todos. Ele preservou o fiel, ele preservou o fiel. Você já parou para pensar nisso? Porque o Senhor, Ele tem compromisso com aqueles que o amam. João 14 diz assim, aqueles que me amam obedecem aos meus mandamentos. Os mandamentos do Senhor, não é o mandamento da minha cabeça, não é o que o TikTok está dizendo, ou o YouTube está dizendo, é os mandamentos do Senhor, são os mandamentos do Senhor, e nós precisamos conhecer. Se amamos o Senhor, nós precisamos conhecê-lo mais e mais. Nós precisamos. Não adianta, olha só, quando você estava vindo para cá, você pensou, ou você falou, ou você comentou com alguém, está chegando o fim dos tempos. Meu Deus, é ventania. Você já viu falar em tornado no Brasil alguma vez? Eu, na minha história, estou com 50 anos aí, eu nunca tinha ouvido falar. Agora está ficando frequente. Todo verão tem um tornado. Agita o mar, lá no sul, aí sobe, né, para São Paulo, aí é aquela ventania, é telha para tudo que é lado. Você já tinha ouvido falar disso? Porque é o fim dos tempos. É o fim dos tempos. É o prelúdio do fim dos tempos. Então nós precisamos, sabe, quando você está no avião, quando a aeromoça começa a dar a instrução, ela diz assim, o avião estiver caindo, como que fala? Despressurizar, obrigado. As máscaras cairão. Só que antes de você ajudar a pessoa do seu lado, coloque a máscara primeiro.
Então não adianta você querer pregar um evangelho que você não está vivendo. Você precisa colocar a máscara primeiro, porque não tem conversa. Jesus, ele usa a analogia do dilúvio para dizer, olha, quando eu voltar, será como nos dias de Noé. Ninguém vai estar dando muita atenção. É fazendo dancinha no TikTok, é pregando umas heresias, facilitando a vida daquele que não quer ser fiel ao Senhor. É sexualização, não é? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, e eu não estou querendo ser santarrão, mas tem uns irmãos na praia que o celular devia cair no mar, para parar de tirar selfie. Porque a selfie, olha, eu vou te falar, viu? Parece post de revista adulta. É horrível isso. Meu irmão, minha irmã, tá lá, ó. Amós 4, toda nudez será condenada. Não é açougue. Facebook não é açougue. Instagram não é açougue. Mas o crente, o pecado está no olho de quem vê. Eu lembro disso. A minha primeira matéria foi Hebreus. O pastor Alencar, ele deu Atos, ele falou, Valmir, você vai dar Hebreus, depois eu volto com Apocalipse. Minha primeira matéria. E aí, Hebreus fala da santificação, parte dele, e aí eu estou falando, empolgado, né? Aí vira um aluno, graças a Deus, depois ele se converteu, largou mão desse comentário, mas ele disse assim, o pecado está no olho de quem vê. Eu falei, oxe, ai meu Deus, só que na minha primeira aula da história, da vida, aí já fiquei falei, meu Deus, e agora, né? Eu falei, não, irmão, mas é que a gente precisa tomar cuidado também, né? Nós homens também precisamos nos cuidar. Não podemos, né, causar, né, chamar a atenção exacerbadamente, né? A gente tem que tomar esse cuidado. Ele falou, não, o pecado está no olho do quem vê. Eu posso olhar? Falei, não, irmão, não inventa. Que isso? Só se você é míope, né, e está sem óculos. Porque se você for um ser humano normal, vai te chamar a atenção. Ele, não vai. Aí, para a glória de Deus, meia dúzia de alunos já começaram, não, meu irmão, que isso, né? É o que a Bíblia diz. Eu falei, aleluia, glória a Deus, né? Porque começou a ficar uma situação, porque o pecado está no olho de quem vê. Então eu posso fazer o que eu quiser? Não posso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O Senhor está dizendo aqui, eu estou voltando. E quando eu voltar, não é um castigo. Quando você lê assim, vai subir um, outro vai ficar. Um vai estar trabalhando, arando a terra, dois estarão arando a terra, então um sobe, o outro fica. O outro vai, duas estarão lá no moinho, não é castigo. O Senhor está dizendo que só os fiéis subirão no arrebatamento. É só os fiéis. E como no dia de Noé, o Senhor, o que eu acho pior, porque as pessoas falam assim, mas hoje o Senhor não está, fazendo como Ele fez no livro de Atos. Ele não está fazendo como Ele fez nos tempos bíblicos. Meu irmão, você imagina a situação. Você imagina, eu vou me colocar na situação para não imputar em você, tá bom, esse mal. Mas pensa, aí sobe, tá eu, pastor Alencar, a pastora Nancy, tomando um café, a pastora Ana fez um bolo delicioso, e a gente está lá tomando um café, e de repente o Senhor Jesus toca a trombeta, o Senhor Jesus leva o pastor Alencar, a pastora Nancy, e eu fico. Só que eu sei o que está acontecendo. Não tem o que eu fazer. Não adianta eu chorar, não adianta eu gritar, não adianta eu correr, não adianta eu pedir perdão. Por quê? Vai ser como um abrir e fechar de olhos.
Assim, é claro, se eu for piscar, pisca para mim, eu vou piscar lentamente. Mas no natural, dá 8 décimos de segundo. No natural. É algo assim, ó, que você não... É muito rápido. Só que eu sei o que aconteceu. Eu fui deixado. Sabe por quê? Porque o Senhor é cruel? Não, porque eu não obedeci, porque eu não cumpri, porque o Senhor nos dias de Noé, Ele fez de Noé um profeta. Ah, mas o que é chuva? O que vai acontecer, Noé? Acho que não, Noé. Para que você está fazendo esse negócio colossal aí? Para que você está fazendo esse negócio grandioso? Você é maluco, meu? Você é biloludo? Você é doido? Você chapou? Não, Noé, você tomou muita brisa. Não vai acontecer nada. E as pessoas continuaram vivendo. Sabe aquela pessoa tão legal que ajuda o outro a atravessar a rua, carrega a sacola, é sempre prestativa, mas não servia ao Senhor. Ela também foi engolida pelo dilúvio. E assim será na volta do Filho do Homem. Não tem conversa. Não tem conversa. Assim será na volta do Filho do Homem. Os bonzinhos, não convertidos, ficarão. E não tem aquele que vai dizer assim, mas o que aconteceu, hein? Sumiu. Eu não sei a quantidade exata da população, mas vamos dizer que 50% foi, só para deixar a coisa bem difícil. Mas você já parou para pensar que tem um piloto crente pilotando um avião, né? Um capitão, né, no timão de um navio. Já parou para pensar? E um cirurgião crente? Naquele momento que ele está abrindo aqui, abre o tórax, ele fala, Paula, né? Aí a Paula, cadê a Paula? Cadê a enfermeira? Cadê o instrumentador? Cadê o anestesista? E aquela pessoa vai ficar ali na mesa. Já pararam para pensar nesse cenário? Porque quando a gente imagina é um carro batendo no outro, ai, olha, que coisa. Não, situações vão, a vida, é isso que Jesus está falando, a vida vai estar acontecendo. Mulheres estarão tendo filho nesse momento. Mulheres grávidas estarão em trabalho de parto. Mães estarão abraçando seus filhos para que eles entrem na escola. A vida vai estar acontecendo. A vida, o natural vai estar acontecendo. Pessoas vão estar planejando. Ah, eu acho que eu vou colocar um piso aqui, não um revestimento X. Ah, está na moda agora colocar o vidro do box até o teto. Ah, eu não sei o que eu vou... A vida vai estar acontecendo. Não vai ter, ai assim ó, se preparem, 1, 2, 3, já, não vai ter esse não, aqui o aviso é esse, então assim, não vai ter mais o dilúvio, não vai cair fogo do céu como enxofre, como em Sodoma e Gomorra, não, vai ser pior, porque um será levado e o outro será deixado, e você saberá, porque por séculos e séculos, por 2 milênios está sendo dito isso, prepare a sua casa, arrume a sua casa, porque o Senhor está voltando. O Senhor está voltando. E por que eu acredito que o Senhor falou comigo a respeito dessa palavra? Por que eu acredito? Porque assim, nós estamos no início do ano. Hoje é dia 14/1, primeira quinzena do ano. Nós estamos na primeira quinzena. E nós ainda estamos nos preocupando com situações Y, X. Nós não estamos vivendo para a glória de Deus. Esse é o motivo da nossa existência. Esse é o motivo. E aí nós vamos olhar na Bíblia tantas promessas. Mas essas promessas são para quem? Para os fiéis.
Ah, mas eu vi um ímpio. Mas, meu irmão, é o Senhor dando corda. Vai, ímpio. Vai de carrão. Passa lá o cartão estourado. É coisa de ímpio. Você não sabe como ele está vivendo. Eu já conheci tanta gente de carrão, mas estava sem dinheiro para colocar combustível. Eu já vi tanta gente almoçando em restaurantes bons, mas no jantar não tinha pão seco em casa. Vivendo de aparência. Eu falo para você, não inveje o ímpio, porque não tem nada de bom ali. Mas você precisa entender, o Senhor, isso aqui é para nós, sabe assim, não se preocupa. Ai, a chuva fez com que a pessoa não viesse. É para nós estamos aqui, o Senhor está falando conosco. Nós precisamos. A única coisa que eu aprendi boa no marketing multinível, a única coisa, que eu ganho, né, meu irmão e pastor Vinícius para Jesus. Eu ganhei uma pessoa, somos 2 agora. Única coisa boa. Aí ele ganha pastor Alencar, aí já somos 3, não é? Aí o pastor Alencar ganha a pastora Alice, já somos 4 para Cristo. Vocês estão entendendo? Eu preciso viver, porque não adianta falar. E hoje o Herbert não conseguiu vir, né? Ele está fazendo uma manutenção aqui na sala do pastor, e nós fomos almoçar aqui no restaurante aqui do lado da igreja. Por que nós fomos lá hoje? Porque no sábado, no momento aqui, vocês já sabem, roubaram o fio aqui da igreja, né? E foi um momento difícil, viu? Até a gente entender o que estava acontecendo, depois o eletricista, e assim, foi um momento difícil. O pessoal lá do restaurante, eles nos ajudaram bastante. Eu principalmente, porque era o único lugar que eu ia lá carregar o celular um pouquinho. E só que a gente correu, graças a Deus o Ivan me deu um apoio aí fenomenal, me levou até a freguesia do Ó para buscar o material que a gente precisava, e a gente não conseguia mais almoçar ali, a gente foi almoçar em outro lugar. Eu falei, não, eu preciso ir lá, né? Eles nos abençoaram tanto. Só que no sábado, eu estava assim de um jeito, eu estava com uma fome, eu não tinha tomado café da manhã, eu estava assim varado de fome. Aí eu fui lá, um cafezinho, não estava daqueles melhores, já tinha passado, mas era o que tinha. Eu falei, dá pelo menos um pretinho aí, porque olha, eu vou te falar, lá na igreja a gente está num breu lá e não dá para fazer nada. Aí uma funcionária, ela pegou e falou assim, quer comer um pão? Eu falei, eu quero. Nem que seja só na margarina aí. Ela falou, não, vou pôr na chapa. Eu falei, também não precisa, pode ser só, passa só na margarina. Aí ela falou, não, vou pôr na chapa. Aí tá bom. Aí estou tomando café, eles lá arrumando as coisas. Falei, sabia que eu já fui chefe de cozinha? Aí o proprietário, é mesmo? Eu falei, é. Aí eu falei, eu tinha uma janelinha pequena de tempo, não podia gastar muito tempo lá, né? As coisas acontecendo aqui na igreja. João Vitor e Pamela também. Para eu poder ir lá, o João Vitor ficou aqui para mim. Ele e a Pamela. Aí, então eu tinha uma janela muito curta, né? Um espaço muito curto. Então eu precisava dar um testemunho bem breve. Aí eu falei, então, eu fui, trabalhei como cozinheiro por um tempo, aí depois o Senhor me abençoou, mesmo eu não servindo a Ele, né? Mas Ele me abençoou, porque Ele tinha um plano, e aí eu me tornei chefe de cozinha, trabalhei por anos, aí trabalhei na universidade também, como professor de gastronomia. Ele, meu Deus, não sei o quê. E aí, a menina que fez o pão falou, eu não acredito. Eu falei, mas tem o plot, o melhor da história, ainda está por vir. O Senhor me chamou para o ministério. A menina, ela ficou tão assim, impactada. Ela falou, eu não acredito. Eu falei, é verdade. Eu fui chamado por Jesus e hoje fui consagrado a pastor. Sou pastor auxiliar na igreja. Meu Deus, aí ela ficou, meu Deus, eu não acredito. Você largou tudo? Eu falei, não é que eu larguei tudo. Eu escolhi o melhor. Eu escolhi o melhor. Aí ela, eu não estou acreditando. Eu não acredito. Aí tá, aí eu falei, preciso voltar, Deus abençoe. E hoje foi eu e o Herbert lá, almoçar. A menina não saiu de lá da cozinha, falou, me explica, como que eu faço para servir a Jesus? Sim, ó.
sem protocolo, tirou o avental e foi lá. Como que eu faço para servir a Jesus? Como que eu faço para servir na obra de Deus? Ainda bem que a gente faz discipulado aqui na igreja, né? Aí eu já... Então, primeiro você precisa buscar ter uma vida de oração. Depois, você precisa, né, ler a Bíblia e meditar nela. Qual é a diferença? Você lê para o teu conhecimento, meditar é para aplicar esse conhecimento na sua vida. Você também precisa praticar o jejum bíblico, tá? Você precisa, pelo menos uma vez por semana, você precisa. Para quê? Não é para você passar fome nem para emagrecer. É para você se aproximar do Senhor, ter mais intimidade com o Senhor. Eu não perdi aquele momento não, falei, depois passar lá na igreja que eu te explico. Não, é agora aqui, no meio do restaurante mesmo. Quem quiser ouvir, que ouça, não é? Ué, quem também, porque eu sempre fiz isso, viu, irmãos? De repente, aí o irmão vai lá, pastor Vinícius, o Senhor está me falando, deixa eu prestar atenção, porque vai que também sobra algo para mim, né? Vai que é algo abençoador. Então vai que alguém tem essa mesma visão que eu ali, né? Fala, nossa, que bênção, vou praticar isso aí, né? Eu sei que assim, o proprietário, a esposa dele, a outra cozinheira, todo mundo prestando atenção e eu falando lá. Porque, meu irmão, eu preciso viver o evangelho. Eu não posso só, porque é tão lindo ser crente, né? Tá tão na moda, né? Tem tanto artista gospel agora, né? Não dando testemunho. Não, essa não é a minha vida. Essa não pode ser a nossa história. A nossa história é refletir o evangelho do Senhor. Essa é a nossa história. É assim, porque o Senhor, Ele vai voltar. Isso é fato. Fato. Sabe aquela profecia que está lá, ainda não se cumpriu lá de Apocalipse, aí o outro diz assim, o outro diz um milênio desse jeito. Tá bom, até dá para você discutir um com o outro, mas a volta de Jesus é indiscutível. Não tem um teólogo, não tem um crente, não tem um servo de Deus que discuta essa história. Não tem, porque é fato. É fato. Ele vai voltar em nosso tempo, no tempo do seu filho, no tempo do seu... Eu não sei te dizer, precisar o dia e a hora, porque eu também não estou no campo da heresia, mas eu sei que ele vai voltar, isso é fato, fato, isso vai acontecer. O Binho vai casar, né? Aí ele disse, tomara que Jesus não volte antes de eu casar. Lindo, você acha que se Jesus voltar, você realmente vai estar preocupado com matrimônio, com casamento, com aliança, com festa? Nada. Nada é superior a qualquer momento da tua história. Pensa aí no momento mais feliz da tua vida. Se você não tem um momento feliz, a gente vai orar por você, tá bom? Porque assim, nós cantamos, nós falamos, Ele é fiel. Então assim, pensa no momento mais feliz da tua vida. Nossa, fica aqui, no chinelo, perto daquilo que será a volta do Senhor. Você já parou para pensar nesse momento? Não tem conversa, mas é um fato. Não interessa. Por isso você precisa entender. Eu preciso entender. Nós precisamos entender. 2026, estamos terminando a primeira quinzena. Não vamos esperar mais tempo, não. É que eu não comecei a leitura bíblica. Começa agora. Começa agora. Você tinha que ler quanto? 4 capítulos por dia? Agora lê 5. Lê 6. Você gasta tanto tempo com nada. Fizeram um vídeo com inteligência artificial, aí não tem, o Oscar vai para, né? O Globo de Ouro vai para, aí uma irmã, ela fala assim, e o prêmio ficou para trás, vai para aquele que passou mais de 8 horas no celular e esqueceu de buscar a Cristo. Fato, vai ser assim. Mas fulano é tão legal, mas não vai. Não vai. Beltrano é tão bacana, uma pessoa tão do bem. Não vai. Não vai.
Porque no mundo diz assim: todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Mentira, Mateus 7,14. Só um caminho, a porta é estreita. Não tem outro caminho. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não tem o meu jeito. Não tem. Não tem o jeito do Valmir. Não adianta eu inventar um movimento do meu jeito. É um movimento dos deixados para trás. Essa é a verdade. Porque o movimento é o do Senhor. É o do Senhor Jesus. Não tem conversa. Esse é o movimento. Aquele que honrar o Senhor, esse herdará a coroa da vida eterna. Amém? Se coloque em pé, por gentileza. Então, no começo de 2026, o Senhor falou poderosamente ao meu coração. João, Érica, vocês podem, ele é fiel. Ele falou poderoso ao meu coração. E eu louvo a Deus porque eu não estava no momento de dúvida, eu não estava questionando, mas tem um detalhe, ele esquadrinha minha alma e meu coração. Talvez ali naquele momento tinha algo em mim e o Senhor me alertou, como nos dias de Noé. O Senhor falou comigo, como nos dias de Noé. Valmir, o dilúvio foi algo terrível para a humanidade. Enterrou 99,5% da humanidade. O dilúvio. E na volta do Filho do Homem será pior. Porque aqueles que ficarem já estão com selo de condenação. Porque o Senhor não brinca. Não se brinca com o Senhor. E o profeta Isaías, ele declara em Isaías 55:6, é um conselho, não é uma profecia, é um conselho ao povo de Israel, é um conselho para nós, a Zona Sul, é um conselho para você que está nos assistindo, é um conselho para os nossos filhos, é um conselho para nossa família. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Fato, Ele está aqui. Ele está aqui. Tem um corinho pentecostal. Corinho normalmente é pentecostal, né? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Eu não vou me atrever, né, a atrapalhar esse momento de adoração. Mas Ele já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando você disse assim, vou buscar o Senhor, vou para a casa do Senhor, o Senhor falou, já estou lá te esperando. Eu já estou lá te esperando. E a gente estava conversando ali, né? Veio um jovem hoje no culto, né? Aí a gente falou, ó o Gabriel ali. Aí o João falou assim, ele mora lá em Tapecerica da Serra, perto de onde a gente faz o retiro. Eu falei, Jeová. Levou umas 2 horas para chegar aqui. Mas quando ele decidiu sair da casa dele, o Senhor disse, já estarei te esperando, Gabriel. Seja você de perto, seja você de longe, o Senhor já estava te esperando aqui. Se há algo em mim, se há algo em nós que precisa, hoje é o dia. Vamos abrir o coração ao Senhor. Eu quero viver a experiência do arrebatamento, irmãos, porque está escrito assim, que primeiro aqueles que morrerem em Cristo.
Então, se caso eu partir para o Senhor e o arrebatamento ainda não aconteceu, Ele vai me ressuscitar para eu vivenciar o arrebatamento. E depois os que ficaram vivos, se você ficar vivo, então será depois. Mas todos os crentes em Jesus vão experimentar esse momento fantástico, fabuloso, maravilhoso. Todos os crentes em Jesus Cristo vão experimentar esse momento único da história da humanidade. E o melhor de tudo, que lá na Nova Jerusalém, a gente vai sentar e conversar, vamos tomar um café. Lembra do arrebatamento que foi aquilo? A gente não vai cessar de contar essa história. A gente vai se encontrar e falar: você lembra daquele dia? Meu Deus, foi demais aquele dia. Aí assim Adão vai falar: eu fui ressuscitado, né? Adão vai falar: eu fui ressuscitado para experimentar o avivamento, né? Davi vai dizer: eu fui ressuscitado. Mas aqueles que permanecerem vivos serão arrebatados como um abrir e fechar de olhos. Você está entendendo a profundidade? E Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. É aquilo que Ele disse, vai cumprir. Se Ele disse, eu conversando com o tio no domingo, eu disse: tio, lá no mundo corporativo dizem assim: puxaram o teu tapete, tomaram o teu lugar. Ninguém vai viver aquilo que Deus preparou para você. Ninguém vai viver aquilo que o Senhor preparou para você, porque o Senhor, Ele é fiel. Ele, como está no título da mensagem, Ele pode, Ele faz. Ele pode, Ele faz. Ele pode, Ele faz. Ele pode, Ele faz. Ele pode, Ele faz.